Olá, alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Eu sou o professor Heraldo Cunha e esta é a aula de língua portuguesa para o 8º ano, com o gênero textual cartaz. O gênero textual cartaz se dá de forma diversificada, cuja finalidade pauta-se pela informação e persuasão, no objetivo de convencer, conscientizar ou sensibilizar as pessoas acerca de um determinado assunto. Onde encontramos o cartaz? Nas ruas, em campanhas eleitorais, anúncio de eventos, divulgação de produtos e serviços, manifestações, campanhas de conscientização e em outros locais também, como cinemas, hospitais, escolas, entre outros. O cartaz, ele pode conter informação. Nesta época atípica que estamos vivendo agora, na época de pandemia, o risco de infecção, do contágio pelo coronavírus, então há a proliferação de cartazes informativos que trazem informação como este, ensinando as pessoas a forma correta de higienizar as mãos. Passe sabão e molhe com água, esfregue a palma de cada mão, esfregue entre os dedos, esfregue o polegar de cada mão, lave o dorso de cada mão e lave os punhos. Então este é um cartaz que traz uma informação muito necessária para todos. Esse outro cartaz nós podemos destacar que ele quer fazer uma conscientização das pessoas. Ali faz uma pergunta: o que você faz pelo planeta? Economizo água? Zelo pelo meio ambiente? Uso a bike como transporte? Prefiro produtos orgânicos? Uso lâmpadas fluorescentes? Separo o lixo seco do úmido? Uso energias renováveis? Uso sacolas retornáveis? Estão fazendo perguntas, para conscientizar as pessoas sobre a importância de preservarmos e cuidarmos do nosso meio ambiente. Este outro cartaz, muito atual, fala sobre a sensibilização das pessoas, tentando sensibilizar a mensagem, o discurso é de sensibilização. Está ali, hashtag minha máscara, coronavírus, lá em cima. E a frase em destaque, é tempo de solidariedade. Se você tem máscaras cirúrgicas N95 ou PFF2, entregue-as em um hospital. Elas são utilizadas por profissionais de saúde. Você pode fazer sua própria máscara de pano em casa. Então, sensibilizando as pessoas para doarem máscaras cirúrgicas que por acaso tiverem em casa. E doarem aos hospitais, às clínicas, para auxiliar os profissionais da saúde no combate ao coronavírus. O cartaz compõe-se de uma linguagem verbal e não verbal, ou pode usar apenas uma destas linguagens. As imagens deverão estar em consonância com o discurso, conferindo-lhe um aspecto visual atraente, no intento de despertar o interesse por parte das pessoas. Observem este cartaz da Coca-Cola. O que é a linguagem verbal, professor? É a parte escrita, é o texto. A linguagem verbal está ali, viva o lado Coca-Cola da vida. Veja a mensagem tentando persuadir as pessoas, associando o nome Coca-Cola ao adjetivo bom. Viva o lado bom da vida, viva o lado Coca-Cola da vida. Então, tomar Coca-Cola é bom. É a mensagem, deste cartaz. E a linguagem não verbal, professor, o que é? São as imagens, são os desenhos, são as referências pictóricas, do cartaz. O discurso utilizado procura persuadir, convencer as pessoas. No próximo cartaz, é um cartaz apenas com a linguagem verbal. Observem que não há fotografias, não há imagens, é apenas texto. O texto em destaque, este maior aí em branco, as letras brancas,
Dê o que não precisa a quem mais precisa. É um discurso que utilizado procurando sensibilizar as pessoas. Também para fazer doações. Aí eles estão pedindo roupas de grávida e de bebê. É uma campanha de recolha de donativos para o Dia da Mãe. Então, dê o que não precisa a quem mais precisa. Esta frase de impacto, o objetivo dela é sensibilizar as pessoas a fazerem as suas doações. Neste cartaz, que vocês estão vendo agora, nele é utilizada apenas a linguagem não verbal, ou seja, não há texto escrito, só a imagem. Mas o discurso, a análise, a observação que nós fazemos desta imagem, nós construímos um significado, nós entendemos a mensagem, que é a figura de alguém jogando um lixo no lixo. Então poderia ser até o texto deste cartaz: jogue o lixo no lixo, conscientizando as pessoas para a importância de jogarmos o lixo no lixo e não jogarmos nas ruas da cidade, em terrenos baldios, para não sujarmos o meio ambiente. Vamos ao próximo slide. Há 2 slides aí com o mesmo discurso, mas este primeiro apenas com a linguagem não verbal. Nós vemos aí, acho que uma enfermeira, uma profissional da saúde, uma técnica em enfermagem, com o dedo indicador na boca. Nós entendemos perfeitamente, compreendemos que a mensagem é para que nós façamos silêncios, em órgãos hospitalares, em clínicas e hospitais. O segundo cartaz utiliza tanto a linguagem não verbal como a verbal. A fotografia da enfermeira e ao texto. O silêncio é parte do tratamento, pedindo às pessoas que, quando estiverem, não aos pacientes, aos visitantes, aos familiares, para fazerem silêncio enquanto esperam o restabelecimento do seu ente querido. Vamos estudar agora as características do cartaz. Observem este cartaz aí. Quais são as características que nós podemos observar? Primeiro, para ser um cartaz, que tenha aquela mensagem seja alcançada, seja entendida e compreendida, tem que ter criatividade, tem que chamar a atenção. Tem que ter um texto curto e sugestivo, adequado ao público. Tem linguagem verbal e não verbal. Há uma preocupação estética, uma harmonia entre tamanhos das letras e das imagens, espaçamento e a utilização de cores. Tudo isso para chamar a atenção do leitor, a pessoa que está vendo ou lendo o cartaz. Um herói de verdade nunca morre, diz o texto, bem curto e sugestivo, mas adequado ao público. E a imagem do rapaz abrindo a camisa e mostrando o peito com uma cicatriz, mostrando que ele doou ou foi transplantado. Não doou, não, ele foi transplantado, ele recebeu a doação de um órgão. A importância para conscientizar as pessoas sobre a doação de órgãos. E ali embaixo, no texto bem pequeno, abaixo da foto, da parte branca do cartaz, nós observamos outra característica desta linguagem, desse tipo de linguagem, dessa função, com a função apelativa, são os verbos no imperativo, na forma imperativa. Seja, doe, comunique, seja o herói da vida de alguém, doe órgãos, comunique essa decisão à sua família. O cartaz, portanto, ele estabelece uma comunicação visual conosco. O cartaz é um tipo de texto que deverá conter uma comunicação breve, mas com bastante clareza e objetividade, como também imagens ilustrativas que procurem despertar a atenção das pessoas. Geralmente, os cartazes são fixados em postes, muros e paredes de certos ambientes, onde a intenção é de informar sobre um determinado evento, alertar a população sobre algo e, ao mesmo tempo, instruí-la, tentar convencer o leitor a adquirir um certo produto, entre outras. Então, observamos aí imagens de alguns cartazes que podemos encontrar nas ruas, nos muros, em placas, em qualquer lugar nós encontramos cartazes nas ruas.
Então vamos abordar agora as características do cartaz publicitário, um cartaz de propaganda. Nós encontramos este tipo de cartaz em jornais, em revistas, televisão, rádio e internet. Podemos encontrá-los também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes na rua, no ônibus, no metrô, entre outros. A principal característica desses tipos de textos são precisamente o convencimento do consumidor para a compra de um produto ou serviço. Observamos aí a imagem de dois cartazes. Um de cima, um cartaz publicitário incentivando as pessoas, procurando conscientizar as pessoas, convencer as pessoas, persuadir as pessoas a realizarem um curso de idiomas. No caso aí, um curso de inglês, para aprender um outro idioma. Mais força no inglês. Abaixo nós vemos aí um bus door, Tem o outdoor e tem o bus door. Bus em inglês, ônibus. Então é um cartaz que ele é fixado na parte traseira, no vidro traseiro dos ônibus, dos coletivos. Então aí uma propaganda de uma loja de imóveis, uma liquidação. Vamos passar agora para o emprego da função apelativa. Função apelativa. O que é a função apelativa, professor? É quando o objetivo do cartaz é o de convencer alguém, persuadir o receptor a adquirir um produto ou serviço. Por exemplo, é utilizada a função apelativa, muito comum na linguagem publicitária. Vejam aí a imagem da Coca-Cola. A imagem de uma Coca-Cola geladinha, olha aí, no copo, e a frase, tudo vai melhor com Coca-Cola. Então, todo esse contexto, toda essa harmonia, toda essa relação entre imagem e texto, elas são de propósito, elas são elaboradas, essa criatividade é feita para tentar persuadir, convencer alguém para adquirir este produto, no caso a Coca-Cola. No cartaz do meio, é relativo, acho que talvez até agora está se aproximando o Dia dos Namorados. Está com raiva do namorado? Olha aí, bombom serenata de amor. Morde aqui, serenata de amor, Não tem mau humor que resista. Está pequenininho ali, mas consegui ler. Não sei se vocês estão conseguindo ler a parte de baixo. Bombom serenata de amor da garoto. Então, é uma função apelativa, porque ela apela, ela tenta convencer, ela tenta persuadir você a adquirir este produto. Está com raiva do namorado, morde aqui. Então, vai come um bombom serenata de amor que passa a raiva do namorado ou da namorada. E no terceiro cartaz, um cartaz, Caixa Seguro, vendendo seguros. E a frase ali, porque amanhã a gente nunca sabe, você nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então você tem que ter um seguro de vida, um seguro do carro, qualquer tipo de seguro para receber depois, E vocês observem que esses cartazes publicitários, eles utilizam também imagens de pessoas famosas, pessoas que têm credibilidade, que passam credibilidade ao consumidor. No caso aí, o apresentador Ratinho do SBT. Nós vimos naquele cartaz de doação de órgãos que uma característica desse cartaz, assim, publicitário, é usar verbos na forma imperativa. São verbos na forma imperativa que indicam uma ordem. Note que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e fazê-lo adquirir o produto. São repletos de verbos no imperativo, que é o modo verbal que oferece ordem. Então aparecem diversos verbos nesta forma imperativa. Compre, veja, analise, beba, Como no cartaz aí que a gente observa uma criança com as mãos abertas, como se tentasse hipnotizar o leitor. Compre batom, compre batom, compre batom. Esta propaganda, esse cartaz, fez muito sucesso. Já há alguns anos, já faz tempo que teve essa propaganda, mas ela está repercutindo, virou até um meme, porque continua até hoje. E o cartaz informativo?
O nome já está dizendo, ele transmite uma informação. O objetivo do cartaz é informar as pessoas sobre algo. Ele informa sobre um determinado procedimento ligado aos acontecimentos sociais ou instrui as pessoas de alguma forma. Possui uma linguagem sintética, amplamente objetiva, contendo todas as informações necessárias para alcançar os objetivos pretendidos por meio do discurso. Então, nós temos aí ao lado o cartaz informando sobre as medidas de prevenção contra o coronavírus. É obrigatória a utilização de máscara facial, e temos o desenho, a gravura, a imagem de uma máscara. É obrigatória a higienização das mãos na entrada. 2 metros. Mantenha a distância mínima de 2 metros de outras pessoas. Número máximo de clientes neste estabelecimento, sendo um cliente para cada atendente. Então, observe que esse cartaz informativo, produzido pelo CDL, é colocado nas lojas, nos comércios em geral, para informar aos consumidores sobre as medidas de prevenção. Neste período atípico que estamos vivendo, houve um aumento no número de cartazes informativos em todos os estados brasileiros. Então, os cartazes informando como devemos nos proteger do contágio da Covid-19, que devemos ficar em isolamento social, que devemos usar sempre as máscaras nas ruas, evitar aglomerações. Então, houve este aumento, então surgiram vários cartazes informativos a respeito desta pandemia que ora estamos vivendo. E agora vamos aos nossos exercícios de fixação. A questão 1 já está aí na sua tela. Vamos ler o enunciado da questão 1. Observe atentamente a imagem acima e assinale qual alternativa melhor define o tipo de cartaz e a mensagem que ele transmite. Vamos observar aí a imagem. Esse cartaz é um cartaz. Que tipo de cartaz? Ele é informativo? Ele é publicitário? Qual é a mensagem que ele está transmitindo? Olha aí, o cartaz fala sobre ali o Doritos, salgadinho, e com as seguintes frases. Voltou ainda mais apimentado. Vai encarar? Então, observe as alternativas A, B, C e D e escolha, assinale, marque qual alternativa é a melhor para definir o tipo de cartaz e a mensagem que ele transmite. Letra A, cartaz informativo, no qual instrui-se como consumir o produto. Letra B, cartaz informativo, no qual é destacado um condimento picante bem ao gosto do público idoso. Alternativa C, cartaz publicitário. O discurso utilizado procura estimular os consumidores que gostam de desafios e a experimentarem o produto. E a alternativa D, cartaz publicitário. A mensagem faz referência à nova embalagem do produto. Então, observe bem, analise o cartaz e responda qual é a alternativa correta. Vamos passar para a questão de número 2. Observem aí este cartaz. Qual a linguagem utilizada neste cartaz? Alternativa A, linguagem apelativa. B, linguagem verbal. C, linguagem coloquial. Ou D, linguagem não verbal. Qual a linguagem utilizada neste cartaz? Observe a imagem e responda. A questão de número 3 é a questão que passaremos agora. Então, observamos aí um cartaz e o seguinte enunciado que pergunta qual a informação que traz o cartaz. Alternativa A. O cartaz informa sobre a importância do isolamento social em época de pandemia. Letra B. O cartaz destaca a presença do Zé Gotinha. C. O cartaz informa sobre uma campanha de vacinação elaborada pelo Ministério da Saúde. D. O cartaz destaca a influência dos pais na saúde dos filhos. Então, analise todo o cartaz,
veja a linguagem, veja do que se trata, qual é a informação que traz o cartaz e responda a alternativa correta. Vamos para a questão de número 4. Observem as imagens no cartaz, né, e o enunciado. As imagens no cartaz acima estão em consonância com o discurso, conferindo-lhe um aspecto visual atraente. Qual é a intenção dessa linguagem? Qual é a intenção dessa linguagem existente no cartaz? Alternativa A, mostrar como se faz um achocolatado. Alternativa B, despertar o interesse dos consumidores. Alternativa C, estimular o consumidor a tomar mais café. Alternativa D, diminuir a procura por produtos ricos em açúcares. Observe a imagem, que as imagens estão em consonância com o discurso, né? É um cartaz muito atraente, muito colorido. Qual é a intenção dessa linguagem? Vamos passar agora para a última questão, a questão de número 5. Enunciado. Quando o objetivo do cartaz é o de convencer alguém, persuadir o receptor a adquirir um produto ou serviço, por exemplo, é utilizada a função apelativa, muito comum na... Lembram que eu falei sobre a função apelativa? Ela é muito utilizada, ela é muito comum na letra A, linguagem informativa, letra B, linguagem informal, letra C, linguagem publicitária e a letra D, linguagem verbal. Observem o cartaz aí, né, do iogurte do desafio Activia e responda qual é a função apelativa que é usada nesta linguagem do cartaz. Na próxima aula eu darei as respostas. Vamos aos nossos agradecimentos à equipe colaboradora de língua portuguesa. Coordenadora Martinha Mari de Souza, professor e professoras Antônia Margarida da Silva, Heraldo José Melo da Cunha, Márcia Valuza Cavalcante da Silva e Marta Maria Costa e Silva. Muito bem, esta foi a nossa aula de língua portuguesa com o gênero textual cartaz para o 8º ano da Rede Municipal de Ensino de Belo Jardim. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até a próxima.